Dá, tá? Pessoal, vou voltar a comentar com vocês, infelizmente ser repetitiva, porque as pessoas continuam me mandando mensagem no WhatsApp particular. Não tem como eu dar conta, ainda mais que eu estou orientando alguns alunos nos trabalhos para o Covid, que já é semana que vem, tá? Então, assim, gente, realmente impossível responder no particular. E eu vi que tem 2 alunos que me questionaram ali com relação à atividade do 5S. Daqui a pouquinho, quando a gente sair da aula, eu já volto a revisar, procurar as fotos de vocês aí na nossa conversa. E sendo falha minha, eu já peço a retificação para a professora Adriane, tá bom? Podem ficar tranquilos. Eu não respondi antes porque hoje foi um dia bem agitado e realmente eu não consegui ficar muito tempo no WhatsApp, tá? Pessoal, então eu montei aqui uma apresentação que eu quero dividir com vocês. Só diga para mim se vocês estão vendo o slide. Eu estou. Sim? Tá. Sim. Eu não vou colocar no modo apresentação, gente, porque repetidas vezes tem travado nas outras aulas, tá? Então, eu vou caminhar com ele assim mesmo, para ele ser aí uma bengalinha minha e um elo de ligação entre nós para a gente correr a mesma linha de raciocínio, tá? Pessoal, eu vou trabalhar com vocês hoje, como eu falei para vocês, o final da unidade 2, né? Então seria a aula 2.3, que é o começo, e eu termino com a aula 2.4. Em função de algum feriado ou evento que a gente tenha tido. Se eu não me engano, teve um feriado que logo no começo das nossas aulas foi quarta-feira de cinzas, né? E a gente precisa fechar o conteúdo referente ao primeiro bimestre para a gente proceder para as avaliações, que a gente vai ser informado disso em breve, tá? Então eu quero terminar essa unidade 2 com vocês, para a gente ter o conteúdo fechado. E aí, independente da forma que for a nossa avaliação, vocês já sabem que vai ser a unidade 1 e a unidade 2 inteira, tá? E também queria chamar a atenção de vocês para as atividades do AVA dessa nossa disciplina, gente, tá? Então, assim, eu já postei os 1000 pontos que eu teria direito nessas avaliações que acontecem durante as semanas. A que eu vou fazer com vocês hoje vai entrar na nota do segundo bimestre, tá? Porque a nota do primeiro eu já fechei, mas vocês ainda têm nota que vocês poderiam estar ganhando com as atividades do AVA e vocês não estão fazendo, a grande maioria. Não percam essa nota, gente. E além de ser uma bela oportunidade para vocês estarem estudando para a disciplina, tá? Então, corre atrás disso, por favor. Bom, pessoal, então assim, como que vai acontecer a nossa aula de hoje? Ela trata de 2 temas, então a gente continua falando de algumas ferramentas e na sequência a gente vai caminhar já para uma estrutura de projeto, tá? Porque assim, a gente tem falado desde o começo do semestre sobre características de um gestor, né? Então, qual que é a postura que ele tem que adotar, quais são os adjetivos, né, as características, os KPIs que compõem aí o perfil do gestor. A gente, inclusive, fez em sala de aula análise de vagas para saber qual que era o perfil da pessoa indicada, enfim. A gente passou por uma etapa falando dos tipos de modelos de gestão, né? A gente falou de gestão por competência, falou de gestão de talentos, a gente falou da questão de ter pessoas de diferentes idades dentro da mesma equipe, enfim. Então a gente foi fazendo um caminho bem bacana. Eu tenho citado nas aulas empresas que eu respeito, né? E vocês sabem que a reserva tem um lugar no meu coração, que eu acho que ela é muito fantástica dentro do que a gente está estudando nessa disciplina. E a gente tem trabalhado nas últimas semanas com relação a ferramentas de gestão, né? Então, a gente falou de 5S, a gente falou de PDCA, a gente falou da análise SWOT, e hoje a gente vai conhecer mais algumas, tá? Então, assim, enfatizando, por que a gente tem visto essas ferramentas, pessoal? Porque elas vão ser uma decisão de vocês na instalação, na manutenção
desses processos, né? Vocês, como gestores das empresas que vocês atuam ou vão atuar, vão ser os grandes tomadores de decisão. Vocês são agentes de mudança ou de transformação, porque todo mundo espera ver melhorias contínuas, né? Eu acho que ninguém de vocês hoje pensa em estar numa empresa simplesmente para manter resultado, né? Eu acho que todo mundo tem essa audácia, essa sagacidade no sentido da gente querer mais, de querer melhor, né? Então, às vezes, a gente até olha algumas notícias ou alguns cases pensando assim, nossa, mas aquela empresa só pensa em dinheiro. Eu acho que não é o caso, né, gente? Assim, casos e casos. Mas a sacada que eu quero passar para vocês é que vocês têm que otimizar os processos, porque é o momento que a gente vive, né? Vocês têm ferramentas para conseguir fazer isso, para detectar problema e para resolver problema. E com isso, aumentar lucro, né? Seja produzindo mais ou seja economizando no processo. Então, as ferramentas que a gente vai trabalhar hoje, elas falam um pouquinho com relação a isso também, tá? Então, gente, a temática de hoje, dessa primeira etapa da 2.3, é falar de tecnologias e ferramentas de gestão, tá? E aí, o primeiro assunto que ela traz para nós chama-se benchmarking. Alguém já ouviu falar ou tem algum case para me contar? Vocês Não conhecem faço esse ideia. termo? Não? Eu não faço Tá, ideia. então eu coloquei uma breve descrição para vocês ali, tá? Então, eu coloquei, ó, benchmark é uma busca por melhores práticas e processos que trabalha com comparação ou com experiência de outros negócios que podem ser do mesmo ramo ou não, tá? Então, o benchmarking é muito, muito legal, gente. Nós aqui na empresa, na Croton, no caso Ponta Grossa, a gente já foi benchmarking em várias situações. Uma delas, por exemplo, é o nosso evento de inovação, tá? Esse evento ganhou tanta notoriedade que o professor Edson, na época, quando ainda diretor, já foi convidado para algumas reuniões específicas da Croton para levar o nosso modelo de eventos para ser praticado em outras unidades, tá? Então, o benchmarking, tentando simplificar, né? Você sempre vai se basear numa história, num case de sucesso para inspirar o teu negócio, tá? Então, a gente vai ver ali para frente que ele pode nascer dentro da própria empresa, por exemplo, uma empresa com muitas filiais, né? É o exemplo que eu citei para vocês. Então, um exemplo nosso pode servir de inspiração para outras faculdades da mesma empresa. Ou eu posso usar ideias até de outros ramos para trazer esse case de sucesso para nós. Então, vou usar um que eu já falei para vocês, né? Eu fiz a aula Corrone da Reserva na minha pós-graduação e achei o case da reserva tão fantástico que eu trouxe ele para dentro da unidade Ponta Grossa enquanto eu fui coordenadora acadêmica, né? Então, eu transformei ambientes, eu mudei a forma de gerir, de tratar pessoas, de treinar a equipe, tá? Pensando justamente como ele, que eu queria ter nos alunos da Unopar Ponta Grossa não clientes, mas amigos. E para os meus amigos eu quero fazer a melhor entrega, né? Então, eu fui tentando mudar os ambientes, criar mais essa política de eventos, trazer profissionais do mercado para dentro da faculdade. Então, tinha mais palestras, tinha mais eventos, a gente era convidados para eventos externos. Então, tudo isso em função do benchmarking da reserva, tá? Então, são duas situações que, independente das pesquisas que eu vou convidar vocês a fazerem, né, já fica aí na mente de vocês para vocês conseguirem trabalhar essa similaridade, tá? Se vocês forem estudar mais a fundo esse termo, gente, ele é muito comparado com uma outra metodologia que trabalha com pesquisas de concorrência, tá? Eu acho assim, ó, esses temas da aula de hoje, eles são tão importantes que a parte que começa ali na 2.4, ela inclusive vira outras duas disciplinas para vocês, que é modelo de gestão e gestão da inovação. Gestão de projetos e gestão da inovação, né? Então, talvez esse assunto da pesquisa de concorrência vocês também tenham vistos em outras disciplinas, tá?
mas eu achei essa informação legal e eu trouxe aqui para vocês terem noção da comparação, né? Então, o que envolve o pensar e o agir dentro da ferramenta de benchmarking? Então, eu coloquei ali, ó, começando pelo cor-de-rosinha. Adaptação às necessidades do consumidor após estudar as melhores práticas de mercado, tá? É, esse item específico, gente, nós podemos substituir ele por uma palavra que a gente usa muito hoje em dia, que é empatia, tá? Então, quem trabalha e é inovador no sentido de criar o case de benchmark que vai motivar as outras pessoas depois, normalmente essas pessoas têm uma empatia, essa empresa tem uma empatia muito alta e ela então sente essa dor ou essa necessidade do cliente e ela usa disso para trazer para dentro da empresa e promover soluções, tá? Então, essa solução, gente, pode ser a mudança do sabor de um produto, ela pode ser a mudança da embalagem de um produto, a tampa da embalagem, o produto não ter mais embalagem, o volume desse produto mudar, enfim, existe um leque de opções. Aí, se a gente for citando cada ramo, a gente vai pensando em alternativas diferentes, tá? A segunda questão está em amarelo, coloquei para vocês ali, foca nas melhores práticas, tá? Então, assim, gente, quem está inovando na área, no setor, normalmente, primeiro, ele é um conhecedor do seu negócio, e segundo, que ele conhece o que ele e o que a concorrência faz de melhor, tá? Então, ele sempre se baseia na melhor prática, tá? Então, ou ele já é adepto, ou ele vai se tornar adepto das melhores práticas. A terceira condição aqui, coloco para vocês, é a melhoria contínua, tá? A gente vem falando isso também pelo menos nas últimas 3 semanas. A gente tem que ter a noção que quando a gente está num processo de qualidade, ele nunca tem fim, tá? Então, eu queria instalar o 5S na minha empresa. Beleza, eu tenho que começar pelo passo 1, eu tenho que ir para o 2, eu tenho que ir para o 3, eu tenho que ir para o 4. Quando eu chegar no 5, o 5 não acabou, o 5 recomeça. O PDCA é a mesma coisa, tá? A gente vai ver outros hoje, é a mesma coisa. A melhoria é contínua, o processo não tem fim. Eu vou tendo resultados diferentes no decorrer de cada ciclo, mas ele é contínuo e, consequentemente, por causa disso, a melhoria também é contínua, tá? Normalmente, eu procuro parceiros para dividir informação. É diferente se a gente comparar o verde do benchmarking com a questão do modelo de pesquisa de concorrência. Na questão de pesquisa de concorrência, eles já entendem essa troca de informações como espionagem, por exemplo, ou alguém querendo copiar o seu modelo de negócios. Dentro do benchmarking, eles não veem dessa forma. Você troca informações com quem é do mesmo ramo, porque a gente trabalha dentro de um pensamento que é do ganha-ganha. Se eu ganho, você também ganha, tá? E aí tem a última peça aqui, o azulzinho, que é a necessidade de se manter competitivo, né? E aí vai ter a ver, por exemplo, com uma etapa que é a precificação do teu produto, né? Então, por quanto que você vai comprar matéria-prima, mão de obra e preço, para daí você saber do teu lucro, né? Então, aqui, o foco nosso é o benchmark, mas eu coloquei a pesquisa de concorrência. Então, se vocês forem comparando quadrinhos com quadrinhos, vocês vão vendo o quão diferente é, né? Se a gente pegar o amarelo aqui, por exemplo, no benchmarking, ele foca nas melhores práticas, né? A pesquisa de concorrência, ela foca nas métricas de performance. Então, é só meta, né? Aqui o azulzinho, busca melhoria contínua para o benchmark. Na pesquisa de concorrência, pode ser implementado de forma rápida. Então, assim, se quer um resultado a curto prazo, né? O verde a gente já comentou, aqui divide experiência, na pesquisa de concorrência é espionagem. Então, assim, eu acho que fica bem claro aqui que por mais que o processo seja o mesmo, a forma de pensar e analisar os fatos é diferente. Então, isso distingue uma metodologia da outra, tá? Aí alguém pode estar se perguntando, né? E se essa inspiração para melhoria contínua não vem somente da concorrência, de onde mais que ela pode vir, né? Então, assim, eu posso ter uma visão externa, como eu citei para vocês, por exemplo, que eu tive da reserva e usei no Par Ponta Grossa.
mas ela pode nascer da própria empresa, como eu também citei, o nosso evento Inovação de Ponta Grossa sendo levado para outras unidades, de outras empresas de porte semelhante, porém não do mesmo mercado, né? Então, eu posso me inspirar, por exemplo, em metodologias de escolas de inglês, de escolas infantis, mas toda tecnológica. Eu posso me espelhar em empresas estudantis de outros países, né? Ou também eu posso olhar com empresas concorrentes. Então, por exemplo, hoje, se a gente estivesse falando de ensino, a maior concorrente da Croton é a Estácio, né? Que são empresas quase do mesmo tamanho. Se a gente falar de concorrência, por exemplo, de supermercado em Ponta Grossa, é como se a gente comparasse, por exemplo, o Condor, o Mufato e o Tozeto, que são os portes maiores. Se a gente estiver falando de farmácia, seria comparar, por exemplo, drogarias Raia com... tem que ser uma de... Pacheco, por exemplo, que tem no Brasil inteiro, tá? Se a gente estivesse falando de indústria automobilística, seria comparar Fiat, Peugeot, Ford. Então, existem N possibilidades de inspiração para que os cases dessas empresas sejam benchmarking para mim, tá? Então, assim, o que ele está descrevendo para vocês aqui nesse slide? Que essa inspiração, ela pode vir do mesmo ramo ou não, que ela pode vir de dentro da própria empresa ou não, tá? Então, não existem barreiras para um benchmarking. Benchmarking é um exemplo de sucesso, tá? Que você está vendo acontecer com alguma empresa e você tem a sacada de como que você pode traduzir essa informação para o teu negócio, tá? Eu acho esse um tema fantástico, inclusive para TCCs, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês essas informações, né? Então, que o benchmarking ele pode ser interno, se baseando em boas práticas realizadas dentro da própria empresa. Ele pode ser classificado como competitivo, onde ele vai analisar a concorrência, né? Ele pode ser um benchmarking funcional, onde você vai criar e otimizar os seus processos, então você vai ser benchmarking para outras empresas ou outras filiais. Existe o benchmarking chamado de genérico, né, onde você vai se basear em procedimentos de empresas que não são do seu ramo. E tem o benchmarking de cooperação, que é quando você firma uma parceria com empresas para troca de experiência, tá? Meu irmão trabalha na Castrolanda, por exemplo, no pool do leite. E eles normalmente mandam essa equipe de trabalho deles uma ou duas vezes por ano conhecer outras unidades de empresas no Brasil e às vezes realmente de outros ramos, para eles conhecerem o processo da ferramenta e voltar aqui para Carambeí e Castro e instalar o processo na empresa deles. E esse benchmarking da Castrolanda é um benchmarking de cooperação, né? Então existe um contrato onde os funcionários daqui vão para essas empresas, são recebidos por elas, aprendem, conhecem os seus processos e aí depois voltam para casa e fazem o seu trabalho acontecer, tá? Existe um quadro que me veio na cabeça agora, eu não lembrei, senão eu já tinha colocado uma imagem para vocês. Tem um quadro no programa do Luciano Huck, não sei se vocês costumam assistir o Caldeirão nos sábados, ele tem um quadro que chama-se Mandando Bem. E normalmente ele vai pegar uma história de alguém que tem o seu negócio e que pode receber uma ajuda, uma mentoria para melhorar esse negócio. Vocês já viram esse quadro antes? Sim. Sim, qual que você já viu? Você lembra o que era o case? O que era o negócio? Era uma família que eles trabalhavam com madeira, sabe aquelas... Como é que eu posso falar para você? Faz cama com... Como é que é o nome eu esqueci o nome. Não é sarrafo. Eles trabalhavam com pallet. Fala de novo. Madeirite? Sabe aquelas madeiras que vêm tipo quadrado, assim? De pallet. Isso! E eles montavam cama, sofá, faziam cadeira, faziam de tudo. Esse que era o case deles.
Eu assisti um, não sei se alguém assistiu, que eram dois irmãos lá do, se não me engano, era Ceará, eram do Nordeste. E eles faziam sandálias com tiras de couro. Alguém viu isso? Tá? Se vocês puderem, gente, tiverem um tempinho, eu não sei o quão corrida tá a vida aí de todo mundo, mas eu acho que valeria a pena ver, tá? Esse case, por exemplo, dessas sandálias de couro, são aquelas sandálias que normalmente se vendem em feiras de artesanato no Brasil inteiro, mas principalmente no Nordeste, que é bem comum de lá, faz parte da cultura. E eles receberam apoio de um cara de uma indústria de sapatos, só que eles não divulgaram qual era a indústria. Então, o que acontece? Esse cara pegou esses irmãos, foi até a casa deles, que a fábrica deles era na casa, então viu qual que eram os equipamentos que eles tinham, entendeu quanto tempo eles levavam para fabricar uma sandália, porque era tudo na mão, né, costurada à mão, quanto que eles vendiam por mês, enfim, tentou entender como que o negócio deles funcionava. E aí pegou esses irmãos e levou para a fábrica dele e apresentou a fábrica como um todo, deixou eles conversando com o pessoal de design, vamos dizer assim, os estilistas de sandália, né, as estilistas. Então eles fizeram um brainstorm com eles, eles apresentaram as sandálias, elas deram palpite, botaram defeito, fizeram sugestão de novos modelos. Eles aprenderam a mexer nas máquinas mais, vamos dizer assim, mais nos equipamentos melhores, mais modernos, mais potentes. E aí receberam aulas também com relação a negócios, embalagem, como vender pela internet, né? E aí depois eles fizeram a apresentação deles para uma banca, e durante essa apresentação teve desfile da nova coleção de sandálias deles. E aí, lógico que eles ganharam todos os equipamentos e estrutura para tocar o negócio deles de uma maneira melhor, né? Se eu não me engano, sábado retrasado foi um case com relação ao menino da favela que vendia. Me fugiu o nome do doce agora, acho que brownie, se eu não me engano, né? Então também foi a mesma coisa. O Luciano levou o cara lá para dentro. E esse cara que estava fazendo a mentoria, né, que era o benchmarking do Luciano Huck, ele também era um cara da favela que cresceu muito, só que o negócio dele era trabalhar com saladas e alimentos orgânicos e naturais, né? Só que o negócio dele deu tão certo, ele nasceu tão da mesma forma que ele foi benchmarking para o cara da favela que estava vendendo doce, né? E aí eles foram conhecer um outro rapaz que também cresceu muito dentro desse negócio e recebeu aula, testou novas receitas, embalagens, enfim. O processo é o mesmo, apesar dos negócios serem diferentes. Então, se por acaso vocês têm dúvida de benchmarking, assista qualquer episódio do Mandando Bem do Luciano Huck, que vocês vão tirar qualquer dúvida, tá? Eu acho muito fantástico. Beleza, então o benchmarking é uma das ferramentas, tá? A segunda ferramenta que vem no livro didático de vocês é o Sistema de Informação Gerencial, também conhecido por SIG, tá? Então, o SIG vai ser o quê, gente? Ele é uma ferramenta que ele junta as pessoas e softwares para trabalhar a informação de maneira organizada dentro das empresas, tá? Então, à medida do tempo que as empresas vão crescendo, cada vez mais as planilhas do Excel não dão conta de resultado, né? Então, você não tem que manter estoque com validade, com prazo de quanto em quanto tempo você tem que fazer nova compra, de quem que você vai comprar, que dia, que quantidade, o que você está produzindo, se ele tem validade também, como que você vai colocando isso no mercado, como que você vai entregando, qual que é a logística, se você tem loja física, qual que é a demanda de você mandar material para essa loja, quanto que ela vende, de quanto em quanto tempo você tem que repor esse estoque, né? Se ela for uma loja de moda, por exemplo, quantas coleções você vai lançar durante o ano, né? Então, se vocês forem em algumas lojas, vocês vão ver que, por exemplo, loja feminina, algumas trabalham com coleção primavera, verão, outono e inverno, pelo menos 4 estações. Algumas trabalham, se a gente for numa loja tipo Renner, Riachuelo, que são lojas de departamento, se você for toda semana nessas lojas, toda semana tem material novo nas suas gôndolas, né? Então, assim, elas não podem viver só de 4 estações. Então, elas vão repondo o material. Então, assim, são formas de pensar diferentes. Então, pensa o que é o estoque de uma loja dessa, como que é a logística de uma loja dessa,
E se eu tenho muitas filiais, esse problema só se potencializa, né? Como que eu vou me manter consciente do meu negócio, entendendo o que está entrando de dinheiro, aonde que eu vou investir esse dinheiro, se eu posso dar financiamento, se eu posso dar crediário, se eu posso ter um cartão próprio da loja, né? Então, assim, toda essa logística de informação tem que ser integrada, tá? Então, os sistemas de informação vêm para isso, né? Então, assim, você tem que ter ferramentas onde você possa computar essas informações, esses dados, que você consiga manipular, se você quer saber. Então, eu vou usar um exemplo porque que nos atinge, né? Então, por exemplo, hoje, antes de entrar para dar aula para vocês, eu entrei no AVA da nossa disciplina, reli o livro didático referente à aula que eu ia dar para vocês, para ver se realmente os meus slides estavam adequados, e também entrei na lista de alunos e percebi ali quem está com o AVA em dia, quem não está, quem nunca entrou no AVA. Então, eu tenho essa informação, tá? Da mesma forma, a Adriane tem essa informação de vocês e tem essa informação dos professores da administração, né? O professor Gustavo tem essa informação dos alunos, tem dos professores e tem dos coordenadores. Então, assim, a gente precisa ter uma ferramenta que tenha esses dados, mas a gente também precisa manipular esses dados, conseguir trabalhar a informação que nos é adequada e necessária, né? Para a gente poder fazer o gerenciamento do nosso produto, né? Então, o que é o gerenciamento do meu produto com vocês? É o ensino. Então, vocês são, dentro da cadeia final, vocês são clientes. O meu papel é repassar conteúdo. Então, quando eu repasso conteúdo, eu tenho que entender se vocês estão aprendendo, porque o ensino e a aprendizagem são duas coisas diferentes que têm que andar de mãos dadas. Então, eu tenho certeza do meu pacote de ensino que eu estou entregando. Agora, ele só é válido se vocês também estiverem aprendendo. Então, quais são as ferramentas que me mostram o quanto vocês estão aprendendo? Toda avaliação continuada. Então, se vocês estão fazendo as minhas atividades de sala de aula, vocês estão tirando uma nota, estão sendo avaliados, aquilo comprova se você aprendeu aquilo ou não. O AVA, você fez o AVA e tirou uma nota boa, você aprendeu aquele conteúdo, depois vão vir as provas e assim por diante. Então, em cada ramo, gente, vai ter o seu input de informação, vai ter alguém precisando ler essas informações para tomar novas decisões, tá? Então, dentro das empresas começam a nascer, por exemplo, de acordo com o tamanho que essa empresa vai tomando, né, a proporção que ela vai tomando, aí vem os setores de tecnologia de informação, né, os TIs, que aí são as pessoas que vão nos ajudar nesse compute de informações, e aí depois vem as equipes de inteligência, que aí entram os gestores, para tomar as decisões referentes a essas informações, né? Então, não importa qual ramo empresarial a gente está falando, todos eles precisam de sistema de informação. E aí aqui eu coloquei para vocês, então, o triângulo básico que define o SIG, né? Que é o nível operacional, o gerencial e o estratégico, né? Então, na base do nível operacional está o sistema de processamento de transações, né? Então, é garantir que esse processo está acontecendo, para ele poder ser informação para o nível gerencial, que vai trabalhar com sistemas de informação com base no que foi processado e nas transações nesse período, e esse, por sua vez, vai servir de base para o sistema de informação estratégico, que aí é o maior nível da cadeia, né? Então, dentro de grandes corporações, seria a figura do CEO. Então, ele vai pensar para que rumo que essa empresa vai tomar, né? Então, é o nível máximo gerencial possível. Beleza. Que vantagens, então, gente, que esse sistema informatizado pode trazer para as empresas de vocês, né? Então, a primeira eu coloquei ali, redução de custos operacionais e administrativos em função do ganho de produtividade. O segundo, maior integridade e veracidade da informação. Então, essa informação ela não pode ser manipulada, ela é o que é, né? Terceiro, a estabilidade desse negócio, porque você tem certeza dos seus resultados em função da informação. E segurança, né? Beleza. Então, com isso, a gente tem uma prévia do que seria esse sistema de informação. Gente, dentro da ferramenta SIG, né?
existem dentro da... Se vocês abrirem o Google e digitarem SIG lá, vocês vão ver quantas empresas aparecem vendendo ferramentas para vocês, tá? Quem é aí microempreendedor também deve ter acesso a diversas opções dessas ferramentas, ou sugeridas já pela prefeitura da cidade, ou pelo Sebrae. O Sebrae é expert em fazer essa ponte, né? Para você já começar o teu negócio gerenciado, né? Com informações. E quanto maior for as corporações, mais certa a gente está de que todas essas informações estão sendo computadas. Quando a gente pensa em empresas que estão na Bolsa de Valores, então pense o quão importante é esse sistema integrado de informação, tá? Então, apesar da gente colocar ele aqui em 3 slides, isso não demonstra que ele tem pouca importância, muito pelo contrário, tá? Só que ele vai ter muita particularidade dentro de cada software utilizado e dentro, logicamente, do tamanho da empresa que você está trabalhando ou gerindo, né? Aí, na sequência, gente, vem a próxima ferramenta, que é chamada de Seis Sigma. Alguém já trabalha com ela? Ninguém? Tá. Gente, essa Seis Sigma também é um assunto que eu acredito que vocês voltem a ver, tá? Porque ela com certeza faz parte de disciplinas voltadas à qualidade, tá? Então, não sei se vocês já fizeram. Se não fizeram, provavelmente vocês vão fazer, tá? E provavelmente vai ser com a Prof. Gabi, que a Gabi é experta em qualidade. Então, o Seis Sigma é também uma ferramenta utilizada, vai ser utilizada em outras disciplinas, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês algumas informações básicas, tá? Então, essa metodologia Seis Sigma, gente, ela nasceu, se eu não estiver enganada, por volta de 1980, por ali, e ela foi desenvolvida pela primeira vez pela Motorola, tá? Então, hoje ela já faz parte do cenário de várias empresas, inclusive isso dá uma certificação especial, né? Enfim, é bem estruturada essa ferramenta do Seis Sigma. Então, a primeira vez foi usada pela Motorola, mas hoje é utilizada por empresas de diversos ramos, né? Então, ela também é uma metodologia de estratégia gerencial, né? Porque ela precisa da decisão do gestor para mudar e adaptar rotinas, né? Então, por que ela faz parte de uma... Por que a gente diz que ela é uma ferramenta da qualidade? Porque ela é mais uma das ferramentas que trabalha com melhoria contínua nos seus processos, tá? Aí, a Seis Sigma, gente, ela é dividida em 5 etapas, tá? Então, são essas 5 etapas coloridas que eu coloquei aqui para vocês, que aqui elas estão descritas, né? E depois elas são conhecidas pela sigla das primeiras letras, né? DMAMC. Vocês vão ver que vai aparecer de novo essa sigla aqui para vocês. Então, a primeira etapa é a definição, né? Define o que se espera do projeto. A 2 é a mediação, que é o que você vai fazer para obter os dados. A terceira é a análise, né, das causas raiz dos problemas. A quarta é a melhoria, que é propor solução para os problemas encontrados. E a última é o controle, que é monitorar os resultados alcançados para reestabelecer a próxima etapa. Então, se vocês olharem até esse nível que nós estamos olhando de informação, ela é uma ferramenta quase igual ao PDCA. Vocês perceberam isso? Sim? Sim, Tá? sim. Então, como uma ferramenta de qualidade, até aqui ela é igual, tá? Eu vou mostrar para vocês agora o grau de alcance que ela chega e aonde que ela encontra diferencial, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, gente, a sigma é uma letra do alfabeto grego, né? E ela também é uma medida de variação utilizada em estatística, né? Então, o sigma realmente é muito usado em todas as disciplinas de cálculo, sendo da engenharia ou não, né? Talvez vocês até usem em outras disciplinas aí da administração que envolva cálculo. Então, no universo empresarial, gente, o sigma se refere à frequência com que determinada operação ou transação utiliza mais os recursos mínimos necessários para satisfazer o cliente. Ou seja, ela determina uma taxa de desperdício, ou entendida, né, dentro da estatística como desvio, por operação. Então, na verdade, o que a Seis Sigma vai fazer, gente? Ela vai
espremer os erros da empresa ao nível menor possível, muito próximo de zero, tá? E ela usa de cálculo matemático associado ao nível de desempenho dessa empresa, tá? Então, eu coloquei essa tabela aqui para tentar tornar isso mais claro para vocês visualizarem, tá? Então, assim, quando a gente começa a colocar a metodologia Seis Sigma para rodar, a gente começa a entender dos problemas e bota esse problema dentro dessa roda, né? E aí a tendência é que a cada final de ciclo do Seis Sigma, né? Então, só voltando aqui, esse é o ciclo, tá? Então, no final de cada ciclo, você vai tendo melhorias, né? Então, existe uma estatística que baseia o modelo do Seis Sigma, que diz que quando você faz essa primeira rodada, dentre 1 milhão, vamos imaginar 1 milhão de produtos, ou que fica mais fácil para vocês, 1 milhão de processos, tá? Então, se a gente pensar em produtos, eu estou produzindo camisetas, por exemplo, tá? Então, existe uma estatística que diz que a cada 1 milhão de camisetas que eu produzo, 691.463 camisetas vão apresentar algum defeito, tá? Isso significa, gente, que dentro desse 1 milhão, apenas 30,85% desses produtos vão estar em conformidade. Então, que eles estão perfeitos para ir para as lojas, para venda para o consumidor, tá? Quando você instala esse projeto do Seis Sigma, a segunda rodada, faz com que esses defeitos diminuam para 500 mil. Então, metade dos produtos apresentam qualidade de 100%, metade deles vão continuar apresentando algum defeito. Quando você reestabelece o problema, o ciclo, né? E o que eu quero dizer com reestabelece, gente? Em cada ciclo, você vai estudar um problema que você identificou nessa logística toda da fabricação do produto e você vai trabalhar fortemente para solucionar esse problema, tá? Então, aí você atinge o Sigma 1,5, tá? Se você recomeçar, achou mais um problema, estudou ele, resolveu, no próximo ciclo você já vai ser 2 Sigma. Por quê? Porque de 1 milhão de camisetas, você errou só 308 mil. Então, quer dizer que quase 70% das camisetas já estão perfeitas para serem vendidas, tá? No outro ciclo, gente, para ser 3 Sigma, tá? Só 66 mil camisetas vão ter defeito. Então, 93% do teu processo vai estar em conformidade. Um novo ciclo, para ser 4 Sigma, só 6 mil vão ter problema. Então, 99,3, quase 4, tá? Aí, a 5 Sigma, só 233 camisetas vão ter defeitos dentro de 1 milhão. Para ser 6 Sigma, só 3,4% delas, né, quase 4 camisetas teriam defeito. Então, significa que eu tenho 99,99% de conformidade, tá? Isso é muita coisa, gente. Isso é qualidade nível máximo, nível hard, tá? Então, só para que vocês entendam a diferença da gente trabalhar com o PDCA como ciclo e da gente trabalhar a Seis Sigma. As duas são ferramentas de qualidade, tá? Só que a Seis Sigma associa essa questão estatística e esse preciosismo de resultado, tá? E lógico que as empresas que trabalham com a ferramenta Seis Sigma, olha aqui a quantidade de desperdício que eles podem ter ou de prejuízo. É quase zero. Então, é lógico que eles potencializam os ganhos, né, gente? O lucro. Então, por isso que ela é uma ferramenta muito bem vista por grandes corporações, tá? Aí, as vantagens, né? Coloquei para vocês. Então, o que a minha empresa ganha desenvolvendo projetos dentro da metodologia Seis Sigma? Ela melhora a eficiência dos processos internos, reduz custos, né? E má qualidade dos processos, elimina defeito e reduz ciclos, quer dizer, será que essa logística poderia ser otimizada? Ela pode ser menor, né? Ela melhora o serviço oferecido para o cliente e ela é mais assertiva para você, como gestor, poder tomar decisões, né? Então, por exemplo, eu coloquei ali, em vez de realizar cortes de custos e arriscar comprometer a qualidade do serviço ou produto da empresa, com a Seis Sigma você é capaz de identificar e eliminar custos que não agregam valor aos clientes. Então, eu vou citar um exemplo.
Existem lojas, por exemplo, que a partir do momento que elas vão ganhando volume de venda e que elas vão ficando conhecidas no mercado, elas começam a trocar o ingrediente do produto ou elas trocam a matéria-prima do produto, tá? E elas querem vender o produto com o mesmo preço, numa qualidade de produto menor do que elas entregavam. Com isso, gente, elas vão acabar comprometendo o nome delas e num espaço de tempo pequeno vai reduzir o número de vendas e elas vão ter que reestruturar a marca, tá? O que a Six Sigma propõe? Que você muitas vezes não olhe pela essa questão de corte de custo, arriscando a matéria-prima do produto, mas se você mudar o tipo de embalagem que você entrega ao produto, pode ser uma forma de você entregar um produto diferenciado, tá? Então, ela abre tua cabeça para outras estratégias, tá? Aí uma coisa interessante que eu encontrei, gente, com essa ferramenta, é a forma com que ela delinea a equipe, tá? Deixa eu só colocar aqui, pulei esse slide, desculpa, tá? Então, esse slide dá o caminhamento para o próximo. Então, a primeira questão, gente, para você trabalhar com Six Sigma, você vai ter que contratar uma empresa para dar esse treinamento para vocês, ou vocês têm que fazer esse treinamento com a empresa, tá? Porque para vocês poderem levantar a bandeira que vocês trabalham com essa certificação, com essa metodologia, isso tem que ser certificado, tá? E eles certificam a equipe também. Então, a equipe, como se fosse o SASMAC, então, professora? Tipo, tem a certificação e tal? Eu não conheço o SASMAC, mas é com certificação. É como se fosse uma ISO, por exemplo, tá? Ah, entendi. Tá? Então, aí, assim, o que eu achei interessante, gente? A nomenclatura que eles usam para a equipe, tá? Então, vocês já vão ver que eu vou mostrar ali naquele slide de baixo. Então, eles dividem a equipe em 3 níveis básicos que depois vão ser subdivididos, tá? Então, o primeiro é o champion, né? O campeão em português. Então, basicamente, ele vai ter uma função de garantir que todas as barreiras para a implementação aconteçam com sucesso, né? Então, vamos dizer assim, o champion é alguém da empresa que vai ser responsável por diminuir a burocracia e para dar a carta branca para que os processos aconteçam. Se é que vocês estão me entendendo, tá? O Black Belt é a figura que lidera a equipe, tá? Então, cada processo, né, vai ter o seu líder. Então, o nome desse líder é Black Belt, tá? Então, é ele que vai conduzir o restante da equipe no decorrer do tempo dentro desse ciclo de EMA e C, tá? Esse ciclo de EMA e C são as etapas do processo que eu mostrei para vocês lá nos slides anteriores. E é ele que é o responsável em ensinar e aplicar as ferramentas adequadas do projeto, tá? Aí depois virão os outros membros da equipe, que são as pessoas realmente que são comprometidas, motivadas e treinadas para o processo, e elas vão fazer o processo rodar e são as responsáveis por coletar as informações desses processos para que elas detectem os erros que vão ser repensados pela equipe e implementados as melhorias para que na próxima bateria as falhas diminuam. Estou sendo clara com vocês? Sim? Sim. Sim, obrigada. Tá? Então, aqui, ó, gente, essa pirâmide aqui, ela demonstra para vocês essa sublinguagem, né? Então, esse belt significa faixa, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Então, lá no topo da cadeia tem esse Sigma Champion. Então, é essa pessoa na empresa que, lógico que ela está vamos dizer assim, no topo da empresa mesmo, gente. Ou ela vai ser o CEO, o dono, ou alguém nessa conformação, né, de presidência, que é quem tem a habilidade de dar carta branca para que os processos aconteçam, tá? Aí depois, gente, vem o Black Belt, que é o líder da equipe de cada processo, tá? Daí só para você ter noção, a comparação é que uma pessoa para assumir um cargo como esse, ela tem que ter pelo menos 300 horas de treinamento dentro dessa ferramenta, tá? De experiência. Aí vem o faixa preta, que tem 200 horas, o faixa verde, 100 horas, o faixa amarela, 50 horas, e o faixa branca,
que é a etapa inicial, 8 horas. Então, o que provavelmente acontece, gente? Quando uma empresa define trabalhar com a Seis Sigma, ela vai ter que escolher pessoas de diferentes níveis da empresa e ela vai ter que submeter essas pessoas a um treinamento específico, tá? E quando ela realmente conseguir trazer esse processo para dentro da empresa, ela vai ter que trazer pessoas de fora para serem esses personagens aqui com mais horas de treinamento, até fazer com que a base da própria empresa comece a assumir essas funções. Isso fica claro para vocês? E, Cassiane, já vivi isso muito. Ah, então tá Já vi jóia, isso. tá? É que às vezes a gente fica pensando, mas por que trazer gente de fora, né? Por que não fazer gente de dentro da casa subir? É porque dentro da Seis Sigma é a experiência e o tempo de treinamento que conta para você estar categorizado, tá? Se alguém tiver o que declarar aí, gente, por favor, dividam comigo, tá? Prof, no Oi, pode falar. caso, só um pouquinho. Eu já vi muitas vezes as pessoas falarem assim na empresa, né? Ah, mas trouxe gente de fora e podia subir gente daqui. Só que nem todos da mesma empresa têm a mesma vocação para aquele serviço, né? Então tem que trazer uma pessoa específica para isso. Que às vezes a pessoa da empresa não consegue, tipo, a especialidade é só produção, né? No caso É, seria isso. a gente tem que ter um olhar sobre a equipe, mas entender em qual etapa do processo eu consigo fazer vamos dizer assim, dar essa oportunidade para que o pessoal da base suba, né? Então, eu acho que, assim, existem momentos em que isso realmente é espetacular. Só que, diante dessa metodologia específica, gente, isso é muito difícil de acontecer. Qual que é o pensamento? É trazer alguém de fora para assumir o topo da cadeia e garantir que o processo aconteça, enquanto as pessoas de dentro da empresa vão correndo as etapas, né? Então, elas começam com treinamento, com certeza alguém vem dar esse treinamento na empresa, então, pelo menos de 8 horas, para elas entenderem e estarem hábeis a trabalhar dentro do processo. Aí, dentro de alguns meses, elas já têm habilidade para subir de faixa, né? Porque, ó, 50 horas de treinamento. Se a gente pensar que esse treinamento também é contínuo e que as pessoas estão, a partir das primeiras 8 horas, elas já estão trabalhando dentro desse sistema, elas já vão estar sendo treinadas automaticamente. Então, com o passar do tempo, pode ser que essa figura aqui que ocupa o cargo de Master Black Belt ou Black Belt, eles fiquem na empresa durante um determinado momento, então eles são contratados temporariamente para estar ali, e assim que eles percebem que tem o pessoal da equipe, né, da casa, que pode tocar o processo, eles automaticamente são descartados, né? O contrato dele encerra, eles vão para outra empresa cumprir a mesma função, e aí o pessoal da casa já consegue estabelecer os cargos master aqui, né? E aí conseguem manter a ferramenta funcionando, tá? Eu coloquei aqui nesse slide 20 para vocês, gente, então esses papéis descritos, né? Então, apesar dele estar aqui do branco para o azul, eu acho que talvez fique mais fácil a gente entender do azul para trás, né? Então, o champion, né? Então, é quem dá as diretrizes e quem remove as barreiras para ter certeza que esse projeto vai funcionar. Aí, o Master Black, né? Atua na liderança. E aí, o Black, o Green, o Yellow e o White são desdobrações do projeto, né? Então, cada um vai ter a sua finalidade, mas o branco reporta para o amarelo, que reporta para o verde, que reporta para o black, e assim sucessivamente, tá? Cada um tem uma função específica e vai ser treinado para isso, né? Então, vamos imaginar assim, em algum momento todo mundo começou como branco, aí quem foi desenvolvendo a habilidade passou para o amarelo, quem desenvolveu a habilidade do verde passou para o verde e assim por diante. E assim, gente, apesar disso aqui demonstrar uma escala lógica, não quer dizer que todo mundo que é branco vai passar para amarelo, né? É o que o colega acabou de comentar aqui com vocês. Tem gente que é a parte branca, que vamos dizer assim, é o chão da fábrica, que não existe problema nenhum em continuar nessa função por mais tempo. Às vezes a pessoa ela é realmente boa naquilo que ela faz,
nem todo mundo nasceu para gerenciar, né? Nasceu o modo de dizer, se todo mundo se preparar, ele é capaz de virar um líder. Uns com mais talento, outros com menos, né? Mas, às vezes, a expectativa da pessoa não é da gerência, né? A pegada dela é outra, ela quer garantir processo, ela gosta mesmo da questão de qualidade. Então, assim, é importante que dentro de cada uma das funções, as pessoas sejam muito boas naquilo que elas fazem e que elas estejam felizes com a função, tá? E que vá para as funções de gerência quem realmente tem essa gana, esse desejo interno e esse talento, né? E aí vá se preparando para isso, porque todo mundo que é gerenciado merece ter um bom gerente, né? Então, aí como para fechamento dessa ferramenta, eu coloquei esse esqueminha aqui para vocês, né? Então, para dizer que essa ferramenta Six Sigma, ela trabalha com melhoria de processos para atingir a maior eficiência possível, então a melhor produtividade, né? Produtividade não no sentido de produzir muito, gente, mas é de produzir muito com qualidade, tá? E com isso, ela fatalmente vai ter lucro, né? Porque ela não vai ter desperdício de produto, desperdício de mão de obra, não tem descarte. Então, é fato que a lucratividade dessa empresa aumenta, tá? Bom, gente, então com essa ferramenta Six Sigma, a gente termina a nossa aula 2.3, tá? E aí a 2.4, que é a última aula desse primeiro bimestre, ela começa a introduzir vocês para uma linguagem voltada a projetos, tá? Entendendo assim, gente, que enquanto existir uma figura hierárquica dentro de uma empresa, né? A hierarquia, que às vezes, se for uma microempresa, ela é menor, se for uma grande empresa, uma multinacional, ela vai ganhando maiores proporções. Então, normalmente, gente, dentro das funções, por mais que você, por exemplo, vou citar o meu exemplo como coordenadora acadêmica, né? Então, quando eu quis fazer uma inovação dentro da faculdade, eu tive que apresentar um projeto para o professor Edson, para que ele entendesse o que eu queria com aquilo, para que eu mostrasse para ele qual era a ferramenta, qual que era a minha justificativa, o que a faculdade ganharia com aquilo, qual que era a estrutura que eu precisava, qual era o dinheiro que era necessário, da onde que viria, para pensar em patrocínios, para pensar em parceiros, para pensar em inscrições. Então, por mais que esse projeto pudesse ir mudando no decorrer da execução, eu tenho que apresentar um projeto para quem está no cargo de gerência maior que o meu, tá? Então, é fato que projetos gerenciais vão existir na vida de vocês que são gerentes, tá? Se o projeto não for teu para algum gestor, vai ser de alguém para você, né? Como gestor para aprovar ou não o projeto dessa pessoa. E daí, assim, gente, dependendo novamente da proporção da empresa, você vai ter que ser mais profissional com relação à execução desse projeto, tá? E aí, então, o livro didático de vocês apresenta... Ai, meu Deus, hoje estou enrolada. PMI, né? Então, o PMI é uma sigla que significa Project Management Institute. Então, ele é uma organização sem fins lucrativos que tem o objetivo de disseminar práticas de gerenciamento por todo o mundo. E ele faz isso, como eu falei para vocês, de uma forma gratuita. Ela é uma ONG, né? Ela é uma organização sem fins lucrativos. Então, eles vivem para fomentar essa ferramenta, debater o tema, e eles trabalham isso na forma de muitas publicações, eventos e reuniões. Se a gente tivesse dentro do nosso cronograma presencial, eu queria muito ter trazido alguém para falar disso com vocês, porque em outros momentos eles já tiveram lá na faculdade, conversando com o pessoal da engenharia, tá? E é muito legal e eles são muito, muito organizados, tá? E ele é uma organização mundial, gente, tá? Então, eles existem, acho que, sei lá, em todos os países, se não em todos, em muitos. E aí, eles são muito profissionais nisso, nos modelos, nos treinamentos. Então, se vocês se interessarem, vale a pena vocês pesquisarem mais sobre esse assunto, tá? Então, a PMI, gente, ela contribui muito, né, dentro dessas boas práticas aí do gerenciamento de projetos. Então, eu falava para você...
eu falava para vocês que provavelmente vocês têm uma outra disciplina com esse nome de gestão de projetos, que vocês vão trabalhar essas ferramentas de uma maneira bem mais esmiuçada do que na nossa disciplina, né? A nossa disciplina é mais para saber que essa ferramenta existe, tá? E eles têm ações conhecidas numa obra, num livro chamado PMBOK, tá? Eu não sei se alguém já trabalhou com isso. Alguém já tem experiência com essa ferramenta, gente? Eu não. Não? Tá, mas se vocês precisarem, dentro das empresas de vocês, busquem, tá? Eu trouxe aqui um escopo para vocês do que está dentro do PMBOK, né? Então, ele é um guia das melhores práticas de gerenciamento de projetos, elaborado por uma equipe do PMI, que ela é multidisciplinar, né? Então, eu trouxe aqui 10 exemplos que tem, eles têm um site específico para isso, então se vocês se interessarem, terminando a aula, já entra lá, tá? Então, eles têm projetos de gerenciamento de escopo, né, de escopo de trabalho, para ensinar você a traçar esse escopo, gerenciamento de tempo, gerenciamento de qualidade, de custos, de aquisições, de comunicação, de recursos humanos, gerenciamento de riscos, né, gerenciamento de integração e de relacionamento com stakeholders, né? Então, assim, gente, é muito, muito, muito assunto. Por isso que realmente ele faz parte de outra disciplina chamada gestão de projetos, tá? E aí você pode ir se inscrevendo, fazendo curso, trocando informação. No site mesmo você faz algumas inscrições e já tem acesso a algumas ferramentas. Enfim, é como se fosse uma rede do bem, para que você consiga ter melhores resultados dentro da tua empresa. E a vantagem, gente, é que eles têm uma linguagem internacional, né? E aí, com certeza, tem vários cases que são disponíveis para vocês também se orientarem em resultados ou em processos de outras empresas. Então, eu acho que aí é aquela questão do ganha-ganha, né? Então, a ferramenta é gratuita, mas os resultados são compartilhados. Então, isso eu acho muito legal, tá? Daí, dentro dessa categoria de gestão de projetos, gente, além do PMI, viria uma nova visão chamada gestão da inovação, que ela é uma outra disciplina para vocês, tá? Não sei, alguém de vocês já fez gestão da inovação ou está fazendo? Já sim, professora, fiz ano passado. Ai, que legal. Então, qualquer coisa você vai complementando minha aula, tá bom? Ok. Então, assim, gente, coloquei ali um micro resumo para vocês, né? Então, a gestão de inovação é uma estruturação de um processo concreto de inovação, com começo, meio e fim. E a gestão da inovação consiste em estabelecer meios e métodos para gerar valor e tirando ideias do papel, né? Então, eu trouxe esse esquema aqui para vocês, gente. Ele é muito, muito, muito basiquinho, nem parece inovação só de ser da mesma cor, tá? Mas é que eu acho que ele é a base para a gente poder conversar sobre o assunto. Então, assim, gente, para a gente poder gerir inovação, significa que você está inovando, tá? Pode ser o tempo inteiro ou pode ser um processo inicial que vai gerar a tua empresa, que normalmente lança aí startups novas, né, que já foi também assunto de outras aulas nossas. Mas, enfim, a gestão da inovação, ela vai nascer de uma dor ou de um problema da sociedade, da qual vocês, como membros dessa equipe, dessa gestão de inovação, vão participar de processos de ideação, né? Então, a ideação, ela é um dos processos de uma ferramenta que eu vou terminar falando com vocês hoje, que é o Design Thinking, da qual você vai propondo ideias, tipo uma chuva de ideias, né? Um brainstorm. Dessa chuva de ideias, você seleciona as melhores, propõe hipóteses de funcionamento para ela, né? E escolhe uma ou mais para tentar desenvolver, implementar e prospectar, tá? Então, ela também existe um ciclo mínimo de vida, né? Para que você consiga ter como base se a tua ideia pode realmente resolver esse problema ou sanar essa dor da sociedade. Aí, enfim, gente, quando esse trabalho começa a ganhar corpo, que você entende que essa tua ideia realmente pode ser uma solução, vão entrar outros fatores
que vão interferir nisso como negócio, né? Então, a possibilidade de você ter financiamento para esse projeto e ter ferramentas para conseguir produzir essa ideia, né? Ou reproduzir ela, digamos assim. Você precisa de conhecimento técnico, você precisa de direcionamento e governança, né? Pensar isso como negócio e ter relacionamentos. Aqui entram vários stakeholders no processo, né? Tudo isso junto, gente, girando ao mesmo tempo, vai fazer com que realmente exista o que se chama de gestão de inovação, e aí as pessoas que trabalham com isso são as heads de inovação dos locais, né? Então, por exemplo, dentro da nossa unidade aqui, dentro do nosso laboratório de inovação, a nossa head de inovação é a professora Bruna do Amaral, a qual eu também estaria convidando para essa nossa aula, se ela tivesse sido presencial. Tá? Para a gente vir bater um papo. Vamos ver se a gente consegue compensar isso depois desse tempo aí de quarentena. Enfim, gente. Então, para tentar tornar isso mais lógico na cabeça de vocês, eu coloquei aqui 6 etapas. Não quer dizer que toda forma de pensar a gestão da inovação é dividida em 6, tá? Mas eu entendi essas 6 aqui como uma base de uma sequência para quem nunca trabalhou com projetos de inovação consiga se encontrar. Então, como eu falava para vocês, a primeira etapa é a ideação, né, ou geração de ideias. Então, é aonde inicia o processo inovador. Então, você está surgindo, está pensando num problema da sociedade e você quer resolver aquilo, tá? Então, a partir disso, você vai trabalhar com uma triagem de ideias, que é o brainstorm, né? Então, você pensou em várias coisas, seleciona o que tem de melhor, essas ideias. E aí você vai fazer um teste de conceito ou um teste preliminar, quer dizer, você montou uma hipótese que aquilo pode solucionar, você vai ter que testar, tá? Em você testando, você já vai saber se o mercado aceita essa tua ferramenta ou não, né? Então, você precisa fazer um teste com o público. Então, normalmente você monta aí um mínimo produto viável, né, chamado MVP, o qual você vai colocar no mercado para rodar, vai pedir para algumas pessoas testarem, e a opinião dessas pessoas é o que a gente chama de validação do mercado, né? Se essas pessoas testarem e aprovarem, você pode avançar para a etapa da comercialização, né? Do time to market. Se não passar no teste de mercado, você tem que voltar para a geração de ideias e reiniciar o processo, né? E isso, gente, tem que ser constante, porque senão alguma coisa que foi em algum momento inovador, se essa ferramenta se estabiliza, chega em algum momento que ela vai ser obsoleta diante da tecnologia ou de novas necessidades do mercado, tá? Então, alguma coisa que foi inovadora algum dia pode deixar de ser. Eu vou citar um exemplo para vocês. Vocês já devem ter assistido algum filme ou novela antiga onde apareciam aquelas máquinas fotográficas com tripé, aonde o fotógrafo colocava, era uma caixinha, o fotógrafo coloca uma capa por cima. Vocês estão conseguindo relacionar o que eu estou falando? Tá? Então, se vocês forem olhar a história da fotografia, aquelas foram as primeiras máquinas fotográficas inventadas, tá? No decorrer dos anos, com a tecnologia, foram lançando novas máquinas fotográficas. Então, pode ser, por exemplo, que os meus pais, os pais de vocês, ou os avós de vocês, dependendo da idade de vocês, tinham, que eram máquinas fotográficas que a gente colocava um filme dentro. Então, nesse momento, por exemplo, quem fez essa inovação no ramo fotográfico foi uma empresa chamada Kodak, tá? E ela criou, então ela trabalhava tanto com máquinas fotográficas, como ela criou filmes fotográficos, que durante alguns anos foram todas, só poderiam fornecer fotos em preto e branco, e depois uma outra inovação foi que esses filmes poderiam ser revelados como fotografias coloridas, né? Depois disso vieram outras empresas que trabalharam o refinamento da máquina fotográfica e começaram a imprimir automático. Então, teve uma empresa chamada Polaroid que começou a fazer isso. Então, você fotografava e automaticamente ela imprimia a foto. Não sei se vocês estão relacionando o que eu estou falando, se alguém já viu isso, né? Depois disso, gente, existiram evolução de máquinas fotográficas que passaram a ser... Você colocava um disquete dentro dela, ela chamava-se Mavica. Você colocava um disquete dentro dela e tirava tantas fotos quantas coubesse dentro da memória do disquete. Isso foi uma mega evolução, porque a gente saiu
da possibilidade de comprar filmes 12 poses, 24 poses, 36 poses, né? E você poderia tirar várias fotos, salvar elas no computador, zerar o disquete ou colocar um outro disquete e tirar mais fotos. Então, naquele momento, as oportunidades para tirar fotos foram outras, né? Aí, depois disso, houve outra evolução. Vieram as máquinas digitais, né? Onde elas vinham com pente de memória dentro dela. Então, isso vendeu-se muito ali por volta dos anos 2000. Foi uma explosão dessas máquinas digitais. Até que alguém transformou aparelhos celulares em máquinas digitais também, tá? Que foi com o advento dos iPhones, né? E aí, depois do iPhone fazer isso, todas as outras empresas de celulares começaram a ter essa atribuição. Então, eles começaram a jogar um monte de ferramentas que antes o celular sozinho não fazia. Se vocês lembrarem, os primeiros celulares, que eram aqueles tijolões, o que o celular fazia? Primeiro, gente, ele funcionava como um telefone sem fio, né? Essa era a primeira premissa dele. Depois disso, a evolução foi você conseguir ter uma agenda telefônica no celular. Depois, você poderia mandar mensagens para as pessoas. Aí, depois, começaram a vir outros atributos, como calculadora, como bloco de memórias. A tela dos celulares começou a ficar maior. Aí, depois disso, veio a possibilidade das fotos, aí as filmagens. E hoje, nossos celulares, perdão, os nossos celulares são microcomputadores que a gente carrega no bolso, tá? Agora percebam assim, ó, o que eu fui narrando para vocês foi um ciclo de ciclos e ciclos e ciclos de inovação. Só que vocês percebem que eles não aconteceram dentro da mesma empresa, tá? Então, por exemplo, a Kodak, que transformou mesmo o mundo fotográfico no passado, ela não se reinventou. Então, quando surgiu a Polaroid, ela começou a perder mercado. A Polaroid não se reinventou, a Mavica tomou parte do mercado dela. Depois vieram as máquinas digitais, de várias marcas, né? E aí depois veio o Steve Jobs com a Apple e reinventou o celular, tá? E hoje, olha quantas empresas brigam pelo mesmo mercado, tentando se reinventar o tempo todo. E pode ver como é uma das características para você trocar o celular, é que a câmera de fotografia foi melhorando, né? Tô falando alguma mentira? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Estão acompanhando, gente? Sim? Tá. Sim. Então, aqui eu coloquei para vocês uma das ferramentas que a gente usa dentro da inovação, chamada de Design Thinking, tá? Depois do Design Thinking tem o Design Sprint. Deixa eu ver aqui atrás se eu tô com esse livro aqui ou se está na minha casa. Não está aqui. Queria mostrar para vocês, mas não está aqui, gente. Está na minha casa. Então, assim, gente, o design thinking, ele também é composto de etapas, tá? Então, eu vou passar essas etapas com vocês e vocês vão ver como fecha com os slides anteriores. Então, a primeira coisa, gente, para você trabalhar a inovação só existe se você não se contenta com alguma coisa que já existe ou você quer montar uma ferramenta inexistente, né? Então, ela pode ser a melhoria de um processo, como eu fui narrando para vocês, a melhoria da máquina fotográfica, ou você pode inventar alguma coisa que nunca existiu antes, por exemplo, um aplicativo, né? Ou vai criar uma ferramenta, por exemplo, gente, a gente tem que pensar que a televisão foi uma inovação, o liquidificador é uma ferramenta de inovação, né? O carro é uma ferramenta de inovação. Então, ele pode, depois que é feito o primeiro, podem existir novos olhares sobre esse produto e vai melhorando o processo, né? Se a gente pensar no carro, ele tem uma evolução de qualidade, aí entram empresas diferentes no mercado, né? Então, a gente sabe que o carro nasce ali, principalmente com o Fordismo, né? Aí depois entram outras empresas trabalhando com isso, cada empresa vai buscar o seu diferencial, e aí de repente entra um cara
como é que é o nome dele? Acho que é Ask Mason, uma coisa assim. Eu já vou buscar o nome deles para vocês. Que ele reinventa o carro elétrico, tá? Tá me fugindo o nome dele agora, mas já veio na minha cabeça, então já dou uma procurada aqui. Então, assim, todo mundo acostumado com carro a combustão, né? Com base em combustível fóssil, e vem o cara e inventa o carro elétrico, tá? E hoje é uma forte demanda da sociedade que todos migrem para esse tipo de negócio. Então, assim, gente, é o que eu falava, a inovação ela pode ser um processo do nada, quem inventou aquilo pela primeira vez, ou ele pode ser um processo de melhoria, né? Então, normalmente a gente fala que a inovação, ela nasce de uma dor, de uma necessidade. Então, a primeira questão é você demonstrar empatia sobre esse problema. Então, você nasce, você vive, você experimenta aquele problema. Automaticamente, você vivendo esse problema, gente, a cabeça da gente começa a fervilhar de soluções, né? Então, por exemplo, a gente viveu isso agora, recentemente, com as nossas aulas mudando do presencial para remota, né? Então, nós não estamos trabalhando numa aula em EAD. Se fosse EAD, seria muito mais fácil, porque a gente simplesmente colocaria vocês dentro da plataforma EAD e fazia com que as aulas na modalidade EAD fossem passadas para vocês. Só que nós não somos alunos nem professores do ensino à distância. Então, a gente teve que descobrir uma forma de trabalhar em virtude desse coronavírus. A gente teve que achar uma ferramenta para conseguir nos unir em algum momento, né? Então, a gente só sabe a nossa dor, a minha dor como professora e a dor de vocês como alunos, quem está vivendo esse momento. Então, isso é empatia, né? É conhecer os dois lados. Qual que é a dificuldade que os alunos têm? Qual que é a dificuldade que os professores estão tendo? Né? E juntos nós vamos buscar uma ferramenta que nos represente nesse momento, né? Então, por exemplo, eu gravei algumas aulas no YouTube, tá? Aquilo não me representa, porque eu não tenho público comigo. Então, agora eu não estou confortável, porque eu não estou enxergando vocês, né? Não estou vendo o olhar de vocês, eu não estou vendo se vocês estão entendendo o que vocês estão falando, porque a fisionomia de vocês é o que dá segurança para a gente em sala de aula, para entender se vocês estão entendendo os meus exemplos ou se eu tenho que pensar outras coisas, né? Hoje eu estou usando a melhor ferramenta possível dentro do nosso, vamos dizer assim, dentro da nossa alçada, né? É uma ferramenta onde ela une eu e vocês ao vivo, online, remotamente, cada um na sua casa, mas nós estamos juntos. E eu estou usando uma ferramenta que eu usaria em sala de aula, que é o PowerPoint, e eu estou tendo visão delas e vocês também estão tendo. Me faltam outras coisas? Me falta o quadro, me falta o flip chart, me falta outras coisas que eu estaria usando com vocês, de repente levando vocês para uma palestra, trazendo um palestrante para vocês, fazendo uma visita numa empresa, mas que nesse momento eu não tenho à minha disposição, então eu tenho que me reinventar, né? Então, assim, gente, essas novas soluções, elas só vão surgindo por causa da dor de alguém, né? Então, todo mundo está vivendo uma mesma dor, que chama coronavírus. Cada setor está se adaptando, né? Então, a nossa adaptação foi essa. Então, que esse exemplo sirva de clareza para vocês de onde que começa o processo de inovação. Ele nasce da empatia com a dor, tá? Empatia, gente, significa que eu entendo a dor do outro como minha. Mas que isso não... o fato de eu entender isso não faz com que eu me acomode com a ideia. Eu quero solucionar, né? A gente já trabalhou esse tema em outras aulas também. Falei, gente, quando o problema chegar para vocês, fiquem felizes, porque se está chegando o problema é porque você é o gerador da solução, né? Então, o Design Thinking, ele trabalha dentro desse pensamento. Então, você tem empatia com o problema, você vai definir um processo para a solução. Dentro desse processo, tem a ideação. Então, eu vou começar a pensar em ideias. Que ideias que eu tenho para resolver esse problema, tá? Dentro das ideias, eu vou desenvolver um protótipo, tá? Então, eu quero inventar um produto para isso, tá? Então, esse protótipo, ele tem, vamos dizer, ele tem uma sequência também de criação, né? E aí, dependendo do tamanho da ferramenta, ele vai envolver outras pessoas. Aí você vai pegar esse protótipo ou MVP e vai submeter a um teste. E a resposta desse teste significa quais são as implementações que esse processo precisa. Então, aí eu posso voltar em outras etapas menores ou eu posso
visitar o problema para fazer o circuito correr de novo, tá? Não sei se eu fui clara com vocês com relação a isso, tá? Então, percebam que, por mais que isso aqui seja um ciclo contínuo, as flechinhas fazem com que volte, né? Então, por exemplo, eu estou na empatia, vou começar a trabalhar as definições, né? Partir para a ideação. Pode ser que na ideação eu tenha que voltar para alguma definição, que eu tenha que voltar a revisitar o problema para fazer com que novas e melhores ideias aconteçam, né? Eu desenvolvi o protótipo, ok. Já está no momento de eu submeter ao teste, ou será que eu posso idealizar alguma coisa que já melhore esse protótipo antes de eu colocar ele em jogo, né? Então, assim, apesar de ser um ciclo, eu posso revisitar essas casas, né? E a etapa final, com certeza, vai demandar que eu precise melhorar. E aí, se a gente voltar nessa ideia dessa sequência de máquinas que a gente falava até chegar no celular, a gente pode ver que algumas marcas, por exemplo, né, a Apple, a cada 6 meses, eles lançam um novo produto, né? Então, o que é esse novo produto, gente? Ele é uma nova implementação, que ele pode estar servindo para resolver algum problema que a gente tenha e que antes não sentia falta, ou ele pode estar simplesmente melhorando o que ele já entrega, né? Beleza, antes da gente ir para o último slide. Tranquilo, gente? Vocês têm dúvida desse processo ou de alguma coisa que a gente conversou hoje? Até aqui tá tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Então, gente, esse último slide, ele é a minha proposta de avaliação do conteúdo, tá? Como a gente está fechando uma unidade, e essa unidade, vocês perceberam que ela é toda cruzada, né? Veja se vocês entendem a minha lógica aqui, tá? Então, o que eu quero que vocês façam, gente? A primeira coisa é que vocês escolham uma empresa, que a gente vai tentar trabalhar com case, tá? É muito difícil ficar trabalhando numa linguagem generalista. Então, eu pensei até em eu escolher uma empresa para vocês, mas eu sei que os ramos que vocês atuam são muito diferentes. Então, eu não quero que isso seja sofrível, já que nós não estamos juntos montando esse trabalho, né? Então, eu estou deixando esse tema aberto para vocês. Então, primeiro eu quero que vocês escolham uma empresa, tá? Então, esse é o primeiro passo do trabalho. O segundo passo eu quero que você estude, né? E com isso descreva para mim qual que é a cultura dessa empresa. A gente falou em cultura durante muitas e muitas semanas dos nossos encontros, seja presenciais ou sejam remotos. E eu acho que deu para perceber que até o teu poder de gerenciamento depende muito da cultura da empresa, né? Então, com base na cultura, eu quero que você faça uma descrição. Aonde que vocês vão encontrar informações sobre a cultura? Ou vocês já estão vivendo essa cultura que vocês trabalham nessa empresa, são donos dela ou trabalham para ela, ou se vocês quiserem trabalhar com uma outra empresa que não seja do ramo de vocês, vocês vão encontrar essa informação em sites e materiais sobre essa empresa disponível na internet, que são, por exemplo, gente, missão, visão, valores ou manifesto, tá? Então, essas descrições aqui, elas vão dizer muito com relação à forma dessa empresa de pensar. Então, elas são a cultura da empresa, tá? Ok, então feito isso, você tem o case da tua empresa em mãos. Aí, o que eu quero que vocês façam, gente? Com base no que nós estudamos, né, juntando aí a unidade 1 e 2, eu quero que você aponte para mim qual é o modelo de gestão que essa empresa utiliza atualmente, tá? Então, a gente falou em gestão por competências, a gente falou em gestão de talentos, a gente falou em gestão associando idades diferentes, tal. Então, vocês têm o meu material de aula, tá tudo no AVA, né? Então, eu quero que vocês apontem para mim qual que é o modelo de gestão diante do que a gente estudou, que vocês entendem que essa empresa usa. Então, tudo isso é com base ou na tua vivência nessa empresa ou com base em pesquisa, né? Aí, o que eu gostaria também, gente, que vocês demonstrassem para mim se essas empresas utilizam algumas das metodologias, uma ou mais das metodologias que a gente estudou nessas últimas 3 semanas, né? Então, ela usa 5S, ela usa SAG, ela usa 6 Sigma, ela possui gestão de inovação,
Enfim, dentro das ferramentas que eu apresentei para vocês nas últimas semanas, se existe algum relato que ela utiliza alguma dessas ferramentas, tá? Então, até o item 4 aqui, ou você vai se basear na experiência que você conhece porque você trabalha na empresa, ou você vai se basear em informações que você vai pesquisar sobre ela, tá? No item 5, eu já estou querendo trazer muito para o tema da aula de hoje, tá? Então, eu estou pedindo que você escolha um problema que você percebe dentro dessa empresa. Volto a dizer, se for uma empresa que você trabalha, esse problema pode ser bem aparente, né? Se for de uma empresa a qual você é consumidor, você pode olhar pelo olhar de consumidor, né? Ah, ela demora muito para entregar o produto. Ah, a embalagem dela é feia, não consigo usar, nunca dar um presente dessa loja porque a embalagem não é boa, ou o produto não é bom. Enfim, gente, vocês podem pegar qualquer viés, da gestão de pessoas à entrega de produto, tá? Escolha um problema que vocês detectaram nessa empresa, e aí eu estou pedindo para que vocês usem 2 itens que nós estudamos hoje. Eu queria que vocês mostrassem para mim que vocês estão usando o benchmarking. Então, vocês podem usar, por exemplo, como eu falei para vocês, eu achava um problema dentro da Unopar, como coordenadora acadêmica, com relação à gestão de pessoas, né, de equipe. Então, eu peguei um exemplo do Rony, da reserva, e como que ele tratava os funcionários dele, e eu quis trazer isso para dentro da minha equipe, tá? Então, eu usei a reserva como benchmarking para a minha empresa, tá? Então, eu quero que vocês também busquem bons exemplos de outras empresas e tragam para resolver esse problema que você escolheu, tá? E que você aplique o Design Thinking como proposta de melhoria, tá? Então, aqui você vai mostrar o problema, aí eu quero que você mostre para mim as ideias que você teve. Vamos imaginar o seguinte, você teve 5 ideias diferentes para solucionar o problema dessa empresa, você escolheu um, tá? Esse problema, qual que é o protótipo? O protótipo é qual que seria a melhoria desse produto. Então, a sacola dele era ruim. Então, você vai propor uma sacola nova. Ou a entrega pela internet é ruim, a logística é ruim, o site é incompleto, enfim. Dentro do problema que você detectou, você vai apresentar para mim a tua proposta de protótipo, tá? O teste e a implementação não dependem de vocês. Mas até a prototipação eu queria entender o que seria essa tua proposta de melhoria, tá? Deu para entender o que eu quero de vocês, gente? Deu sim, professora. Deu, tá? Então, assim, ó, ele não é um trabalho difícil, só que ele vai envolver um pouquinho de pesquisa de vocês, tá? E aí eu vou pedir que vocês entreguem isso para mim até terça-feira da próxima semana, pode ser? Pode ser sim. Tá? E aí eu vou Vai deixar fechar na aqui... terça mesmo, prof? Antes um pouco. Oi? Só para a gente... o trabalho fecha na terça-feira mesmo ou fecha antes? Só para a gente se atualizar um pouco. Não, assim, ó, normalmente eu pediria para vocês me entregarem no final da noite de hoje, certo? É assim que nós estamos trabalhando. Só que eu acho que, como a demanda de design thinking, vocês não vão produzir sob pressão, né? E a gente não vai estar podendo trabalhar em equipes multidisciplinares, vocês vão ter que estar trabalhando sozinhos. Então, ao invés de eu pedir para vocês entregarem para mim hoje à noite, eu vou dar praticamente uma semana para vocês. Só que na quarta-feira é o primeiro dia do nosso evento Covid, tá? Então, o nosso evento já acontece semana que vem. Ele é quarta, quinta e sexta. Então, a gente vai deixar lá os links para que os inscritos possam estar assistindo palestra no lugar da aula, né? Então, a gente não vai ter a nossa aula na quarta-feira que vem. Vai ser o evento. Então, por isso que eu quero que vocês entreguem o trabalho para mim por e-mail até a terça-feira à noite, tá? Eu vou colocar o e-mail aqui para vocês já. Que aí vocês mandam para mim por e-mail, que vai ficar bem melhor. Não tem como fazer isso Sim. por Vai ser WhatsApp. direto no teu e-mail daí. Estou colocando aqui. E assim que terminar a aula, eu já mando esse material aqui para vocês aí no WhatsApp, tá?
E vocês mandam para mim por e-mail. Eu vou colocar aqui, gente, até terça. Deixa eu ver aqui que dia que vai ser terça-feira. Terça-feira vai ser dia 14/4. E eu vou colocar um horário, porque essa turma tem problemas com horário. Então, eu vou colocar até as 23h30. Certo? Depois desse horário, gente, eu não vou receber trabalhos. Por mais que esteja no meu e-mail, eu não vou corrigir, tá? A gente tem que se disciplinar. Porque eu também vou ter que estar online no evento, porque eu tenho convidados meus que vão estar fazendo palestras ao vivo, tá? Então, aproveita esse momento aqui para enfatizar para vocês que ainda não fizeram a inscrição, que façam. Eu fiz alguns convites, gente, usando o LinkedIn, pessoas que eu sigo lá e que eu já tinha até citado de exemplos para vocês. Eu mandei um convite particular para essas pessoas pela ferramenta, para elas participarem do nosso evento, e foi muito bacana. Não foi, lógico, 100% que respondeu, porque algumas pessoas queriam cachê, mas teve uma delas específica, que é o Eduardo Félix, que ele é um headhunter muito bacana, e que só ele trouxe para o nosso evento mais de 20 convidados dele, né? Então, foram pessoas que eu lancei no site da faculdade, lá no Nopar in Action, na semana passada, no sábado. Então, se vocês entrarem na postagem lá, vocês vão ver que são mais de 20 pessoas. Então, pensa, eu convidei uma pessoa que ela achou o evento tão legal que ela convidou outros 20, né? E eles vão fazer parte do mesmo pacotão, assim. Eu acho que vai ser bem legal. Então, ali tem pessoas de diferentes áreas, tem advogados, tem administradores, tem psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, todo mundo que dentro da sua profissão está envolvido com empreendedorismo, com gestão, está sendo impactado com o Covid-19, e eles gravaram trechos de conversas para vocês. Vai ser muito legal, gente. E aqueles que podem, o valor está bem, bem, bem irrisório, só mesmo para o site estar no ar, gente. Acho que, se eu não estiver enganado, é R$ 15 para vocês serem ouvintes e 25 para vocês serem ouvintes e pesquisadores, para poderem colocar um resumo. E sem falar que isso vai valer nota para o segundo bimestre. Então, reforço aqui o convite para que quem não fez a inscrição ainda faça, porque o evento vai ser bem massa. Pode falar. R$ 15 é para assistir qualquer palestra ou 15 para cada palestra? 15 para todas. Ah, ok, então. Essa era a minha dúvida, daí eu vou me inscrever, então. 15 para todas, tá? Ok, então. E quem se inscrever para fazer para publicar o resumo, aí paga pela submissão do resumo e tem acesso a todas as palestras também, tá? Essa diferença de preço é porque a gente quer pedir o DOI para os artigos de vocês, e aí o DOI tem custo, e o custo é por escala, quanto mais trabalhos, mais barato ele é. Mas como a gente não tinha noção de quantos trabalhos serão, a gente pediu o valor base, que é R$ 25, tá? Pode perguntar. No caso que eu não escrevi o resumo ainda, se eu quiser fazer, dá tempo ainda de publicar ele? Até o dia 10. Até o dia 10? Ah, Isso. sim. Então tá bom, agora eu te chamo lá. Tá bom. Gente, aproveita essa oportunidade, tá? Tanto para compor currículo para vocês, uma publicação do trabalho, porque o resumo é um resumo de 250 palavras, vocês fazem isso numa sentada, tá? E tem muito tema inerente à área de vocês, aproveita essa oportunidade para crescer. E também para que vocês conheçam outras pessoas, e a gente vai estar experimentando aí de uma ferramenta remota para evento que a gente também nunca usou. Então, é momento de crescimento em todos os lados. Então, eu conto com a participação de vocês. Tá bom? Professores. Oi. Professor, Oi. Quanto que vai valer a resumo da matéria da senhora? Eu já publiquei o meu, estou esperando só eles avaliarem lá. Quanto que vai valer na disciplina da senhora? Olha, eu quero conversar com a Adriane, ela ficou de passar um valor base para a gente, e eu não tenho essa informação fresca na minha memória, então eu não quero falar besteira, tá?
é que para algumas disciplinas que são blended, ela vai ter que valer como atividade de sala de aula, e para disciplinas que são HMI, é para valer como nota de prova do professor, tá? Então, só que assim, como eles estão mudando as ferramentas de provas da gente, eu quero conversar com ela para ter certeza da onde que essa nota vai entrar e, consequentemente, quanto de nota vai ser, tá? Mas, se eu não estiver enganada, na nossa disciplina, valeria 500 pontos para quem for apresentar trabalho, né? O artigo, o resumo, desculpa. Resumo e palestras vale 500 pontos na prova final. E quem não fizer o artigo, for só assistir palestras, é 300 pontos, se eu não me engano, tá? Mas eu quero confirmar essa informação e eu passo para vocês no nosso grupo do WhatsApp. Tá bom? Tá bom. Pessoal, então, Tá bom, assim, obrigado. se vocês não... Imagina, eu que agradeço. Se vocês não tiverem mais dúvidas, a gente encerra o nosso conteúdo da unidade 2 aqui, e eu deixo esse tempo remanescente aí da aula para que vocês possam começar essa atividade. Pode ser? Pode. Então, tá bom. Qualquer dúvida que vocês tenham, gente, vocês me acionem. Ai, perdão. Vocês me acionem pelo WhatsApp, que eu vou até às 10 horas, eu fico ligadinha nas dúvidas de vocês. Aí depois eu vou cuidar de outros assuntos, tá bom? Eu vou interromper aqui, então, a gravação. Assim que a aula estiver gravada, eu já posto lá no AVA para vocês. Vai estar, então, no nosso último encontro.